RF com você de volta. Obrigada, viu, pelo carinho da sua audiência e também da sua companhia nesta sexta-feira. Vamos para a tela mais uma vez? Tem mensagem dos nossos telespectadores. Olha o Carlos Eduardo. Eu gosto de ir na igreja e passear na casa da minha tia. Arrasou, viu, Carlos? Beijo grande para você. O José, boa tarde, Larissa, eu gosto de ficar com a minha família. Família é tudo de bom, não é, José? Aproveite mesmo, tá? A Fabi de Louveira, sei bem a chuva que você enfrentou, Lari, com o Gustavo. Aqui em Louveira estava um dilúvio. Olha só, a Fabi mandou até foto pra gente. Fabi, foi um sufoco, eu e o Gustavo correndo na chuva. Mas deu tudo certo, viu? A Maluzinha, boa tarde, Larissa, estou ligada no RF com você, gosto muito do seu programa, obrigada, viu? Todos os dias estou aqui na audiência, adoro vocês. Maluzinha, beijo, lindona, hein? Pronta já para o final de semana. A Renata, boa tarde, Lari, na maioria das vezes sair com o maridão e a filha, mas às vezes ficar em casa no nosso cantinho é impagável. Adoro o programa, beijo, é isso mesmo, viu, Renata? E olha essa princesa que linda, obrigada por compartilhar esse registro com a gente. Tem dias que a gente quer sair, mas tem dias que a gente quer só o sofá, não é? A Cíntia lá de Limeira, boa tarde, Lari. Rebeca, aproveitando muito bem esse tempinho, amei seu cabelo assim. Fim de semana gosto de sair para comer com a minha família, um beijo. Cíntia, essa princesa é maravilhosa. Olha que delícia de soneca. O Erismar, o nosso querido amigo de Ribeirão Preto, beijo pra você, viu, Erismar? Boa tarde, Larissa, beijo, sua linda. Deus te proteja para sempre. Amém a todos nós. Larissa, eu gosto de ir para Sertãozinho, para a casa do meu irmão. Passear um pouquinho, não é, Erismar? É bom demais, não é verdade? E agora nós vamos para o quadro Faça Você, é isso mesmo. Tem dicas de pintura. O Ever está aqui de volta. Seja bem-vindo. É sempre muito bom recebê-lo. Obrigada pelo carinho. Eu falei que o Ever tinha feito um quadro de uma mulher maravilhosa, incrível, não é? Olha essa mulher ali. O Ever fez o meu quadro. Eu fiquei desafiando ele na última participação. Falei, você vai me fazer... Desafiando não, ameaçando. Ameaçando, tadinho. Aí ele foi lá e fez o quê? A flor. Mas deu certo, não é verdade? Fez o desenho lá, a imagem de uma flor que ficou linda, maravilhosa, por sinal. E agora ele trouxe o meu registro. E posso falar a verdade? Fiquei apaixonada por essa tela. Que bom. Você é um profissional incrível. Parabéns, Muito Ever. obrigado, de muito verdade. obrigado. E ele desenhou também, sabe quem? Gustavo Nolasco. Gustavo Nolasco está de volta ao nosso programa. Olha só, Brasil! Não é? Papai voltou para casa? Brincadeirinha, é só o quadro dele. E se não bastasse, o Ever fez o que também? Fez o logo do nosso programa RF com você. Eu acho que transmite muita essência, não é? Do que nós temos aqui. Que alegria, não é? Esse colorido. Ai, adorei. Obrigada mesmo, de coração. E hoje, além do nosso bate-papo, é claro que a gente coloca o Ever na berlinda. Você acha que não? Ele já trouxe uma tela quase em branco. Tem um desenhado aqui, e aí o Renan falou assim, Lari, por que você não pinta com o Ever? Falei, vou estragar a tela, mas hoje eu vou tentar, pode ser? Vamos tentar, vamos ver o que vai dar no final, né? O que vai dar no final, não é? É isso aí. Mas dá certo, dá certo. E Ever, eu queria que você contasse pra gente, pra dar início ao nosso bate-papo, quando você vai fazer uma tela assim, que é o rosto de alguém, desenhar uma pessoa, quais as técnicas que você utiliza? Materiais... sempre o óleo, a tinta a óleo quando eu trabalho no meu estúdio, porque ela tem uma secagem um pouquinho mais demorada e quando é uma coisa prima que tem que começar e acabar, como nesse caso hoje, prefiro usar as tintas à base de água, né? Os acrílicos, aquarelado e tal, né? E quando faço, principalmente quando faço como esses modelos aqui de anatomia humana, rosto, eu procuro valorizar muito os olhos, a expressão da pessoa, os olhos. A gente já fala que o olho é a janela da alma, né? Então é através do olhar, através do formato do olhar, é que nós percebemos, nós sentimos o que a modelo tá sentindo.
muitas vezes tem o sentimento do próprio artista que está realizando o trabalho. E isso é demais, não é? Tudo através do olhar. Eu acho que o olhar, ele também traz a essência daquela pessoa, não é? E que os artistas conseguem desenvolver, assim, nas telas. Sempre tem um pouco, sempre tem muito do retratado, do modelo, sempre tem muito, mas sempre vai ter um pouco do artista também. Porque nós artistas, tanto escritores, músicos, a gente trabalha com as emoções também. Então não tem como a gente ficar distante do mundo dessa pessoa também na obra. Então, assim, o meu sentimento, se eu estiver com uma emoção um pouquinho abalada, um pouquinho o astral um pouquinho mais para baixo, isso aí vai refletir na pintura. Mesmo que eu trabalhe com esse movimento, que é um movimento mais alegre, mais colorido, mais festeiro, vai ter alguma emoção escondidinho ali, meio que subliminar, mostrando o que o artista está sentindo naquele momento. Isso é muito legal, não é? O colorido traz essa questão da alegria, da vida, não é? Até para os ambientes. Quando a gente coloca um quadro como esse, ou então as paisagens que você trouxe para a gente no programa anterior, a gente consegue ver vida, não é? Eu acho que esse colorido traz isso também, né? Traz, com certeza. Esse realismo espontâneo, ele mistura tudo isso. Alegria, veracidade. É realismo não no sentido só da plasticidade ou da estética da pessoa retratada, como no caso hoje são pessoas, mas eu posso estar retratando uma paisagem, ou um objeto, ou uma flor. Como você fez perfeitamente no programa anterior. Não tem como fugir disso, né? Mas não tudo tem bem. Como fugir disso. Então, assim, trazer toda essa emoção, trazer esses sentimentos através desse movimento aqui, já moderno no século XX, misturando realismo não só na plasticidade também, como voltando de novo àquela questão do que a pessoa está sentindo realmente, na realidade. E eu não posso deixar de falar, estou muito feliz hoje. Você está muito feliz? Ai, que bom, eu também estou muito feliz. Eu cheguei nadando aqui, viu? Todo mundo veio de barquinho, de sabe? Deus, que chuva é essa, gente? Faz parte, não é? Barquinho tá tudo certo. E é isso aí. E você aceita o desafio, então, da gente pintar um pouquinho? Aceito, claro. E Ever, quando você vai fazer, por exemplo, a pintura do rosto de alguém, de uma personalidade, enfim, você usa uma foto, você precisa que a pessoa fique ali junto com você para você poder fazer os traços ou não? Vai da sua imaginação também, você vai lembrando e desenhando? Várias técnicas, a partir de referência fotográfica, ou vídeo, ou ao vivo, ou já teve casos, por exemplo, de artistas, agora não vou lembrar o nome desse artista europeu, ele conseguiu trazer, ele fazia viagens e ele conseguiu trazer nessas viagens, dentro da mente não existia ainda na época o recurso das máquinas fotográficas, então ele conseguia fazer com perfeição os animais que viam naqueles países que ele navegava. Olha que incrível! Então, assim, é muito relativo quando a gente fala qual referência o artista usa para fazer determinado tipo de trabalho. Tem então, uma referência. Claro que o caso desse artista chega no extremo, porque ele fotografou mentalmente e dentro do estúdio dele, em outro país muito longe daquela cidade, até porque aqueles animais não viveriam nessa região, ele conseguiu trazer. Então essa referência fotográfica, vídeo, na mente, que é um pouquinho mais difícil, né? Mas dá para usar todas essas referências. Cada um tem a sua preferência, né? Adorei. Vamos lá colocar então mão na massa. O Ever já fez aqui, já riscou a tela. Não sei se dá pra ver, você aí de casa, tá vendo? Ele já riscou. Eu acho que sou eu mais uma vez. Esse aqui eu brinquei com os meninos, que eu vou leiloar. Os meninos começaram a dar lance. Marcelo já deu lance, Cezinha já deu lance, Bruno mal chegou, já deu lance também na minha tela. Tadinho do Bruno. O Thales, Chicão foi fazer externa, mas deu. Todo mundo dando lance porque está querendo essa obra de arte que vai ter dedos de Larissa. Porque eu vou ajudar o Ever hoje, não é, Ever? Começamos por onde, Bom, então, vamos levar em consideração que nesse estilo de trabalho, que é o realismo espontâneo, realismo no sentido que o risco
deixei o risco já para as pessoas verem que é um risco real da pessoa. Só que a segunda parte do realismo espontâneo é que temos a liberdade de trabalhar com muita cor, com uma explosão de cores que não usaríamos, por exemplo, no retrato mais tradicional, onde obedecemos a cor da pele, a luz, a sombra. Então, é um tipo de trabalho rápido, legal, bacana, moderno, mistura um pouquinho do abstrato também. E não tem tanta preocupação. Claro que precisamos dar volume, luz para o nosso trabalho, mas não é tão importante quanto num retrato, num trabalho mais acadêmico. Então, é como se fosse um quebra-cabeça. Eu falo para as pessoas, às vezes, é como se eu estivesse montando um quebra-cabeça onde cada parte do corpo dessa pessoa vai ser uma cor. Excelente. Então, temos aqui o nosso cabelo. Tem aqui o fundo. Lari. Você passa alguma coisa na tela antes para receber essas tintas ou não? Não tem nada aqui. Essas telas, elas já vêm pronta. Prontinhas. Já vem pronta para uso. Mas eu gosto de usar uma mistura de látex com cola. Tá, látex dá com maior cola. brilho e aderência às tintas que vamos colocar nele. Excelente. Entendeu? Começamos então. Ai, eu tô nervosa, tão ansiosa. Eu adoro pintar. Bom. Não sei se eu sei fazer isso muito bem, mas a arte vai Será que ela vai aflorando na conseguir? gente. Vamos ver. Não é? Eu tenho um mestre aqui do meu lado. Vou seguir o Opa, mestre. obrigado. Por nada. E olha, é tão legal quando a gente fala desse tipo de arte, porque o Ever, ele também tem uma responsabilidade social com isso. Da outra vez que ele veio, nós comentamos sobre o trabalho que ele faz também, ensinando pintura para muita gente, não é, Ever? Exatamente. Gente, eu procuro sempre estar passando, né, através da televisão. Então, toda vez que estou aqui na televisão, sempre vem, assim, resultados e retornos incríveis, né? Queria até agradecer para você. Então, assim, são muitas ligações, muitas mensagens que chegam nas redes sociais, encomendas também. Então, assim, a arte, além de estar expressando os nossos sentimentos, além de estar levando beleza e alegria para as pessoas, é uma fonte de renda. Por que não falar de fonte de renda também? É verdade. Sabe, a gente sempre está falando da arte, da beleza, de tudo isso, mas tem a questão financeira também, né? Porque hoje eu estou no ramo há 20 anos fazendo isso e cansei de ouvir que artista aqui no Brasil ou em algumas partes do mundo, né, morre de fome e tal. E não é assim. Eu sou a prova de que isso não é verdade. Claro que leva muito tempo até a pessoa se estabilizar, até a pessoa criar uma identidade artística. Isso é muito importante, ter uma identidade artística. O que é uma identidade artística? E como eu crio essa identidade? E como eu crio essa identidade? Identidade artística é como a digital, cada pessoa tem um. É a mesma coisa, uma música, por exemplo, bossa nova ou rock, ou a mesma música cantada por vários artistas diferentes, vai ter uma entonação diferente. Então, identidade é como se fosse a voz que só aquela pessoa tem. No caso da pintura, é as cores, a tinta, então, que só aquela pessoa vai ter. Então, esse trabalho vai ficar um pouco diferente porque vai passar a ter a identidade da Larissa e do Ever. Por quê? Mesmo trabalhando com as mesmas cores, o que acontece? A própria pressão que a pessoa que está realizando esse trabalho aplica na tela vai ter uma tonalidade um pouco diferente do outro. Ou mais escuro ou mais forte. E aí, mão na massa, então? Vamos lá. Vamos preencher essa parte, Larissa. Tá. Com rosa. Eu vou preenchendo com Essa rosa. tinta, ela é bem líquida, então toma cuidado para não. Ah, é verdade. Tá. Você quer ir preenchendo a outra parte com outra Vamos, cor? E com nós vamos certeza. juntos, eu vou Sim. pintando. E olha que Opa. legal, eu acho importante que o Ever falou isso, porque às vezes você aí de casa, não é? Tem esse dom da pintura, porque isso é um dom, cada um tem o seu. Às vezes você está se descobrindo nessa arte e é uma fonte de renda para você, para sua família, tá vendo? Você pode viver a vida assim também da arte. Ou então, você está passando por algum problema de saúde, não é? Ontem nós falamos sobre depressão. Muita gente, infelizmente, enfrenta essa doença e eu acho que a arte também serve como terapia.
para ir te ajudando a sair e a vencer também essas doenças. A arte, ela tem uma função terapêutica. Aliás, gente, tudo que a gente faz, desde que gostemos daquela atividade, as pessoas falam assim, tá nervoso? Vai pescar. Então, desde que as pessoas gostem, porque eu me irrito numa pescaria que vocês não têm noção. Pro Ever, assim, tá nervoso? Vai pintar. Eu sou assim, tá nervosa? Me dá o microfone que fica tudo certo. É isso aí. E aqui não tem técnica, né? A gente vai indo, né, Ever? Do jeito que vai. Vou pintando, ó. Tô pintando de Exatamente. pique. Olha lá. Tá ficando bonito. Eu acho. Uma das coisas que, vamos falar agora de identidade, uma das coisas que eu gosto quando faço esses retratos é colocar um pouquinho da cor de pele da pessoa para depois estar misturando as outras cores irreais, né? Ué, Então, e essa é uma tinta diferente? essa é diferente daquelas que trabalhamos na outra oportunidade. Lembra que era uma tinta de secagem um pouquinho bem mais demorada. A secagem dessa tinta já é na hora. Já vai secando. Sim. Olha lá. E vai, ó. Fiz um canto bem rosa. Eu continuo? É melhor, né? Continuar aqui por volta do cabelo. Não, tá bom. Tá bom? Vamos trabalhar agora com uma tonalidade amarelada nesse canto aqui. Tá. Vou colocar essa daqui de volta. Isso. E aí eu tenho que trocar de pincel? Troca de pincel. Não pode misturar as cores. É. Uma tonalidade que te deu mais trabalho. Você falou, poxa, essa daqui... Então, Se você falar que foi eu estou com o pincel com tinta vermelha, viu, Ever? Pense bem. o trabalho mais difícil... É, mais difícil. Então, o que acontece, Larissa? Quando a gente fala em dificuldade, quando a gente trabalha uma obra de arte, quando se trabalha com arte, a gente depende muito da inspiração. E tem dia que você não está inspirado? Então, quando você não está inspirado para fazer aquela obra, aquele trabalho, nada fica tão legal, sabe? Nada fica tão bom, né? Nada fica tão... Tem que ter inspiração. Então, assim, uma obra bem pequenininha, uma obra bem fácil, dependendo do seu estado de espírito, dependendo daquilo que você está sentindo, do seu emocional, aquele quadro vai ficar praticamente impossível de ser realizado, entendeu? Em compensação, quando você está inspirada, quando você está bem com você mesmo, aquele trabalho vai fluir. Muito. Aquele que às vezes poderia ser um trabalho tão difícil, acaba se tornando fácil, né? Sim. Aqui, ó, fiz um risco vermelho. Ficou bom? Ficou bonito? Você gostou? Ai, você tá me assustando. Pode passar, desce aqui até baixo. Ah, tá bom. É. Ai, vai dando umas dorzinhas nas costas, minha senhora. Não sei o que aconteceu, não. Ai, meu Deus, não vou derrubar a tela, não. Para. Vai. E aí vai secar na hora? Essa tinta seca na hora? Essa tinta tem a qualidade de secar mais rápido, né? A característica, né, de estar secando um pouquinho mais rápido. Pera aí. E vamos pintando. Aqui. Desceu. Agora ficou melhor? Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo? Vou colocar o meu pincel aqui de novo. E sempre vai molhando o pincel, né? Na verdade é uma limpeza que a gente faz com esse... E agora, Eva, o que você pede pra eu fazer? Vai falando que eu vou fazendo, tá bom? Tá. Vamos E essa é trabalhar, uma parte então. muito importante, né? Você falou da questão do olhar, que é o olhar que traz a essência, é a janela da alma, e é essa parte que o Eva estava fazendo. Vamos Eu espalhar, pego outro então. daqui? Pode ser daqui, ó. Tá. Vamos espalhar esse pedacinho aqui. Vamos fazer um lilás. Um lilás. Isso. E vai espalhando. Fiquem de olho aí no meu olhar. Ô, Ever, e pra fazer a gente, o que você fez? Você pegou uma foto?
A produção te mandou uma foto, foi? Não, eu peguei das redes sociais, Verdade. Instagram. E desenhou a gente, ó. O Gustavo tá ali do lado, ó. Maridão voltou. Gustavo sentiu saudade e veio em forma de arte para o nosso programa. E vamos pintando aqui. E essas tintas a gente encontra tudo com facilidade. Todas com muita facilidade. Qualquer papelaria, lojas especializadas de arte, artesanato, Vamos falar temos uma variedade bem grande desses cores materiais e e tudo cores, mais. então tem. E vamos falar a verdade, você de casa olhando assim, não é? Eu pintando junto e vai misturando cores e tudo mais, você deve pensar, nossa, isso daí vai virar um borrão. Mas não, porque no final o Ever vai dar o toque dele. E é esse toque que faz a diferença. Olha lá. Aqui. E vamos pintando. E vai No que outro vai. programa, Larissa, você perguntou quanto tempo demora para a gente realizar uma obra de arte, para pintar um quadro, para fazer um trabalho, né? Então, eu tinha falado para você que a pintura ela não tem fim, porque sempre dá para acrescentar alguma coisa, retirar alguma coisa que está muito em excesso, acrescentar alguma coisa, Melhorar, entendeu? né? Melhorar, ou se o objetivo for também dar assim uma dramaticidade, deixar uma coisa mais chocante também, dá para estar modificando sempre. Você lembra qual foi o trabalho que você fez que mais te marcou assim? Ficou aquela coisa marcada na sua vida? Bom, depende assim em que sentido. Eu tenho medo de altura. Foi eu. Obrigada. Eu sabia que desenhar o meu rosto teria sido o trabalho mais marcante na vida do Ever. Eu sabia, Ever. Não, sabe o que foi? Assim, na verdade foi um desafio. Por eu ter esse problema com a altura, ficou marcado porque assim, surgiu um trabalho bem legal, uma remuneração bem bacana, um trabalho bem remunerado, tal, que tinha que fazer, não tinha como recusar, né? O dinheiro falou mais alto. Mais alto. Né? Aí eu tinha que subir num andaime de 10, quase 12 metros de altura. Então, é um trabalho além de grande, né? Ficou marcante por conta disso, porque aí estava enfrentando também os meus medos, né? Isso é importante, não é? Você já eu falo assim, o medo ele é importante. Por exemplo, você está aí enfrentando perigo, uma situação, vem um medo, aquilo te motiva para você se proteger. Só que o medo em excesso também paralisa. Às vezes o medo te faz crescer, esse medo saudável, não é? Como o Ever falou. O medo talvez da altura e tudo mais, mas ele estava em um ambiente seguro. E aí te faz crescer, te faz superar, não é? Sim. Agora eu vou no preto, tá? Isso. Melhor trocar? Na verdade, um verde escuro, né? Pode usar esse verde aqui. escuro. Pode usar esse aí? Que é da mesma família, então. Da mesma família de Aham. tons. É um verde bem escuro, ó. E eu achei interessante que não tem também um sentido assim pra você pintar, né? Você pode ir fazendo, usando a sua criatividade. Esse estilo de pintura não tem muitas regras, né? Diferente da pintura mais acadêmica, que obedece um tempo bacana aí de secagem mesmo, a forma correta, né, das pinceladas. Claro que sempre vai ter a questão correta das pinceladas em qualquer estilo, qualquer modo artístico na pintura. Mas isso aqui possibilita uma liberdade um pouquinho maior, porque não existe aquela preocupação de luz e sombra, de volume. Volume. Mas tudo isso existe na pintura. Essa questão de jogo de luz, de sombra. Como a gente viu essa semana também, se eu não me engano foi quarta-feira, questão de fotografia. Fotografia tem muito isso, né? De luz, sombra e tudo mais. E na pintura a gente também encontra essas técnicas. Quando as pessoas falam assim, a pintura abstrata, né? É um monte de borrão, é uma jogada de um monte de cores, de tintas e tal. As pessoas se enganam quando acham que a pintura abstrata é só jogar um monte, que nem tinha aquela novela, né? Que o macaquinho
jogava aquelas tintas na parede e ficava uma obra de arte. Porém, claro que não era o macaco que fazia, era um artista que fazia esse trabalho, só que existia um estudo atrás disso, né? Tem a cor certa, tem uma pintura abstrata, tem todas as características de uma pintura acadêmica. Planos, primeiro plano, plano intermediário, plano de fundo, luz, sombra, para dar volume àquela obra também. Então não é só... Por que a gente olha uma pintura abstrata, mesmo uma pessoa que nunca estudou arte, se depara com uma pintura cheia de borrão e fala, poxa, que legal, que bacana esse trabalho. Porque existe ali uma harmonia que o profissional aplicou naquele trabalho. Mesmo que o objetivo da pessoa seja passar uma coisa não tão alegre como essas que estamos fazendo aqui, mas ele vai obedecer normas bem rigorosas até de obedecendo essas características da pintura clássica. Tudo vai ser igual, independente se é uma pintura impressionista, expressionista, cubista, até a arte naif, que é uma pintura um pouquinho mais ingênua, que uma hora eu gostaria de falar também, claro, mais a fundo, que é a arte mais espontânea de adultos com a alma infantil. Também tem essas características. Excelente. Aprendendo muito sempre com o Ever aqui. Vou passar aqui do ladinho de novo, ó, para colocar aqui o pincel. Você vê que do lado do Ever tem uma simetria em tudo que ele fez. No meu tá mais ou menos assimétrico, mas vamos seguindo. Eu uso o mesmo pincel, eu coloquei aqui. Peraí, não. Olha lá, gente. Mas eu gosto do olhar. Essa coisa do olho... Coloca aqui, Larissa. Essa coisa do olho é realmente incrível, ó. Agora eu vou no verdinho. E vou pintando. E vamos. Ever, conta pra gente, quem perdeu, não é o programa anterior, que você esteve aqui, como começou a sua paixão, essa sua arte pela pintura? A minha primeira escola, sou de família muito religiosa, né? Então, assim, o meu primeiro museu, a minha primeira galeria de arte foram as catedrais, as igrejas, onde eu via os trabalhos de artes nas paredes, os murais, os afrescos e tal. Então, assim, foi a minha primeira escola. Para depois, futuramente, estar me apaixonando pela arte da pintura, querendo entender um pouquinho mais e passando a entender um pouquinho mais o universo desse tipo de arte, a gente passa a gostar. Porque a gente... não dá para você dizer, eu não gosto de um determinado tipo de refeição, de comida, se você nunca experimentou. É verdade. Só pela cara da comida, tá feio, não vou gostar. Não vou gostar. Não, tem que experimentar, tem que provar, tem que vivenciar. Como que eu vivenciei, como que eu comi a arte? Estudando, lendo muito, praticando. Se informando, na verdade, até chegar aqui. Mas tem mais alguém da sua família que é artista, assim como você? Meu avô era escultor, foi escultor. Ah, seu avô foi escultor. Trabalhava com madeira. Já tem um pouco, então, também no DNA. Sim, tem um pouquinho. E vamos que vamos, ó. Aí, ó. O verdinho. Sim! Pode bater o retrato, ó. Fiz com o verdinho. Ai, tô adorando, gente. Tá ficando tão bonito. Tão bonito isso. Olha isso, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Utilizar tinta branca, cobrir toda essa parte para clarear um pouquinho esse verde. Ah, legal, gostei. Olha que legal, olha, são olha duas tonalidades diferentes de verde. Então, eu vou aqui. Posso colocar um pouquinho mais para cá para ter mais espaço? Claro, fique à vontade, vamos lá. Você que manda, Ever. Pronto. E vai deixando a tonalidade do verde mais clara. Eu acho que a arte é um ótimo caminho, não é? Para as crianças, seja ela qual for, né? A arte da dança, do esporte, da pintura, da música.
Quando a gente fala em arte-terapia, né, utilizando da pintura, a gente faz com que o paciente ele escreva a vida dele, escreva os sentimentos dele através, no caso, da pintura. Claro que a arte-terapia também envolve dança, teatro, expressão corporal e tudo mais. Mas quando se fala de pintura, cada traço ela vai estar falando um pouquinho dos seus sentimentos, você vai sem querer estar escrevendo a sua história através daquelas pinceladas, através daqueles traços, entendeu? Traços. Eu acho que eu fiz algo aqui, ó. Ele estava escorrendo, eu fui lá e fiz assim. Não tem problema, né? Porque é livre, então dá pra brincar bastante. Uhum. Aqui, ó. Olha que bonito que tá ficando. Peraí. Aqui. Ah lá, gente, já vai tomando forma, cor, personalidade, não é? E até vida. Enquanto a gente vai terminando, nós vamos para o intervalo, mas antes, por favor, coloque os contatos do Ever aí na tela para mim, por gentileza, para você que acompanhar um pouco mais do trabalho dele, não é? Precisa aí, às vezes, de umas aulas, eu quero me formar um pouco mais, quero aprender um pouco mais desse dom, aprimorar as técnicas, fique à vontade, tá bom? Você pode entrar em contato pelo Insta do Ever, lá tem muita coisa legal para você acompanhar. Segue ele lá nas redes sociais e dá um like, combinado? Eu vou pro intervalo, é bem rapidinho. Na volta tem história de superação pra você, tá? Eu te espero.